O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Onde fica demonstrada a conveniência da economia e que os livros são os maiores amigos do homem. De Mark Twain. Aquela noite, depois do jantar, Paulo abriu um livro e leu. A economia é a base da prosperidade. Quando Al Shanwick chegou à Califórnia, possuía apenas um botão de colarinho e, ao morrer, deixou 50 milhões. E para que queria tantos botões de colarinho? Perguntou Paulina. O que quero dizer, respondeu Paulo com a paciência que o caracterizava, é que deixou 50 milhões de dólares. Ah, era uma metáfora. O esposo continuou a leitura. A economia tem sido praticada até pelos povos mais selvagens. Os antropófagos da Oceania, sem ir mais longe, quando lhes sobra um quadril de explorador ou um coração de missionário, costumam guardá-lo para o dia seguinte. Os próprios cães enterram os ossos, e deve-se em grande parte a isso o conforto de que hoje gozamos. A economia é uma das colunas de Hércules, que sustém o edifício social, e a prodigalidade seu calcanhar de Aquiles. Salta por cima das descrições e lê o pedaço em que ela está presa na gruta e vem uma corça branca cumprimentá-la. Pediu Paulina, disfarçando um bocejo. Não, querida. Esse livro não é Genoveva de Brabante, como te prometi, mas um tratado de economia doméstica aparecido recentemente em Nova York, e cuja leitura apaixona as atrizes. As atrizes também se apaixonam? Perguntou a jovem esposa, olhando-se no espelho para comprovar a sua bela figura. Sem dúvida alguma, foi a estimulante resposta de Paulo. E acrescentou logo. Quisera que lesses esse livro nas tuas horas de ócio, porque realmente estamos gastando muito. A vida nem sempre é um mar de rosas, pensou Paulina, que amava os refrões e costumava confundi-los com tudo mais. Mas, como era excelente esposa e amava seu Paulinho, resolveu economizar de acordo com o livro e com as atrizes. E para demonstrar que seus ensinamentos não haviam caído em saco furado, disse: A primeira coisa que precisamos fazer é mudar para uma casa que tenha muito fundo. Pensas em plantar batata? Perguntou Paulo, encantado pela boa disposição de sua mulherzinha. Não, mas preciso de terreno, porque, do contrário, não terei onde enterrar os ossos, como aconselha o livro. Mas, querida, não deves tomar os ensinamentos desse tratado ao pé da letra. Só os cachorros é que enterram ossos. Isso é apenas um exemplo. Ah, tiraste-me um peso de cima, porque essa história de comer explorador não me agrada nada. Vamos ler mais um pedaço, que agora já estou compreendendo. O esposo leu. Uma fábrica de produtos alimentícios da Pensilvânia economizou 50 dólares mensais de tinta, suprimindo um dos 2 nomes que usava na propaganda. E eu que assinei a carta que escrevi à tua madrinha com os 4 sobrenomes. De hoje em diante só escreverei cartas sinônimas. Anônimas, queres dizer. Mas não é nisso que poderemos fazer economia. Poderíamos começar suprimindo a criada, por exemplo. É verdade. Mas se a despedirmos, terei mais trabalho e não me sobrará tempo para ler o livro, objetou ela com muito critério, e acrescentou. No entanto, pensando bem, poderíamos almoçar em um restaurante. Depois, como fica na passagem, poderíamos entrar no cinema e assim nos sobrará muito tempo para ler o livro. Quantos dólares pensas que poderemos economizar por mês assim? Não sei, mas ouve. A esposa do General Grant fazia calcinhas muito vistosas para seus filhos com os uniformes velhos do herói, de onde se deduz que o amor pela pátria não só não está brigado com a economia doméstica, mas é um dos seus esteios. Vê só como são as coisas. Se eu me tivesse casado com aquele arquivista com quem tiveste o incidente no piquenique, a estas horas estaria cosendo calcinhas vistosas e seria uma dama patrícia econômica, suspirou a jovem esposa. Todas as comparações são odiosas, disse ele franzindo o sobrolho, e continuou.
A polícia de Boston deteve o mendigo barbado Willie Trunk e encontrou em seu poder a soma de $10.000. Interrogado pelo juiz sobre a origem daquele dinheiro, Willie abriu a barba e o jurado, surpreso, viu que não usava gravata. Compreendem bem a lição, jovens perdulários? Aquele deserdado da fortuna, aquele farrapo humano, pôde economizar $10.000 apenas em gravatas e em barbeiro. É verdade que a imprensa sensacionalista disse que Trunk também praticava o roubo, mas de qualquer forma é um triunfo de economia. Não achas um exemplo admirável, querida? Comentou Paulo entusiasmado. Mas Paulina desatou a chorar desabaladamente. Que tens, meu amor? Interrogou o marido, abraçando-a ternamente. Nada, nada. Deixa-me, não me beijes, Judas. Mas os soluços redobravam e não havia nada que a consolasse. Mas, querida, que fiz eu para que chores assim? Juro-te, oh, não jures seu santo nome em vão. Já não me amas. Entre nós agora só florescerá a sempre viva da saudade. Mas explica-te, por favor, qual é a minha culpa? E ainda me perguntas? Infame que pretendes que eu deixe crescer a barba apenas para economizares uns miseráveis $10.000. Minha filha, por favor, não negues, negreiro. E o pior é que depois me exibirias em um circo para aumentar tuas rendas e minha dor indescritível. A reconciliação foi lenta e difícil, e só chegou depois que Paulo jogou pela janela o livro infame. E a sua boa intenção de fazer economia custou-lhe $4, o preço do livro encadernado em tecido e com cantos dourados. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com